Bom, seguindo o vídeo anterior aqui, eu sugeri então aqui uma adição de 3 ml de titulante, né? E agora o que a gente vai fazer, a gente está na região antes do ponto de equivalência, né? Então o que a gente vai fazer? A gente faz o de sempre aqui, ó. A gente escreve a reação que está acontecendo na titulação. É um ácido fraco, que é o analito, né? Mais um reagente titulante, que é uma base forte. E aí quando a base forte cai ali no Erlenmeyer, ela vai lá, reage com o ácido e forma água. E do ácido fica sobrando o ânion. Entenderam? Bem fácil. Daí outra coisa que a gente sempre faz, a gente olha o volume necessário para chegar no ponto de equivalência. E isso a gente já fez e viu que é 10 ml. Outra coisa que a gente sempre faz, a gente escreve uma fração de modo que o resultado dê 1. Só que a gente se agarra no valor numérico do volume necessário para chegar no ponto de equivalência. E é por isso que está escrita essa fração 10 de 10. Lembram? Tá. Feito isso, eu sugeri que a gente adicionou 3 ml de titulante, então eu estou adicionando 3 de uma quantidade que deveria ser 10. Tá? Todo esse OH- aqui que cai da bureta, ele reage com o ácido e forma água. E aí também forma o ânion, né? Na água aqui não me interessa ficar ainda contar quantas moléculas de água foi fabricada ali. Me interessa que formou o ânion, ou seja, o ácido desprotonado, tá? E aqui, olhem só na segunda linha, que essas duas informações que a gente quer, elas estão aqui na segunda linha, ó. Porque agora, qual é a quantidade de ácido que tá com seu íon H+, ainda? É essa daqui, ó. É o 10 que tinha, menos o que foi adicionado de titulante. Então, eu tenho o 10 menos 3, né, que é 7. Eu tenho essa fração aqui do ácido que não perdeu seu íon H+, ou seja, não reagiu ainda com o titulante. E quanto do ácido já reagiu com o titulante? É 3 do 10. É toda a quantidade de base que foi jogada ali é o que reagiu com o titulante. Bem simples. E aí, pessoal, aqui tem uma coisa que eu vou fazer um comentário. Ó. Lá na equação matemática de calcular o pH, a equação se refere à concentração em molaridade do ácido que está protonado. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito entre colchetes, né? Lá em vídeos passados eu já falei isso aí. Isso aqui é uma convenção, né? Escreveu o reagente entre colchetes, tu quer falar da concentração dele em molaridade. E aqui embaixo também está se falando da concentração em molaridade do ácido que perdeu seu íon H+. Só que tem um detalhe. Para a gente fazer esse cálculo aqui, como a gente vai pegar um valor e dividir pelo outro, a gente não precisa pegar essa fração. Uma coisa que a gente sempre fazia, que era pegar essa fração, multiplicar pela verdadeira concentração do ácido e assim descobrir a verdadeira concentração do ácido, né? Por que a gente não precisa? Porque mesmo eu sabendo a verdadeira concentração do ácido, que é o que a equação sugere, ou eu só dividindo as frações dele, tanto faz, porque eu vou acabar dividindo um número pelo outro. Então, se eu fizer todo um esmero para chegar certinho na concentração do ácido, todo um esmero matemático para chegar na concentração do sal e dividir um pelo outro, vai dar um número. Só que se eu só usar as frações que eu tenho de um e só usar as frações que eu tenho do outro e dividir um pelo outro, vai dar o mesmo número. Então, repito, isso só vai acontecer nesse caso aqui. Por quê? Porque nós estamos dividindo um número pelo outro. E aí, então, dá para nós atalhar o cálculo, dá para nós trabalhar, dá para facilitar a nossa vida aqui, que é trabalhar só com as frações. Então, só aqui dá para fazer isso. Repetindo, por quê? Porque nós já vamos dividir um pelo outro agora já, e gerar um número, tá? Então, é isso. Então, em vez de eu colocar a concentração molar, que nem a equação sugere, a concentração molar do ácido que ainda está protonado, eu boto só a fração que eu tenho disso. E a fração aqui é 7 de 10, tá? Em vez de eu colocar a concentração molar do sal, eu coloco só a fração que formou dele, que é 3 do 10. Se vocês fizerem essa conta aqui de cima, fizerem a conta aqui de baixo, depois dividir um pelo outro, e aí depois desse resultado, vocês vão fazer menos log desse resultado, né? E aí, somar com isso daqui, né? E aí esse resultado aqui vai dar 5,78, certo? Então tá feita a conta. Até é mais fácil essa conta aqui do que aquela que a gente fez antes de iniciar a titulação, né? Aqui tem uma coisa bem legal, que é o seguinte, eu até fiz um destaque aqui, ó. Isso aqui é bem legal. É meio que como é que eu vou dizer? É tipo uns pontos de segurança que a gente tem quando está fazendo os exercícios, né? É meio que a gente chama bengala, né? Bengala é um apoio, né? Aqui vai ser tipo uma bengala que vocês vão ter lá na prova, por exemplo, né? Que é o seguinte, ó, só prestem atenção aqui. Quando a gente jogar a metade da quantidade que tem que ser de titulante, pensem aqui nesse exemplo, ó. Aqui eu disse que eu adicionei 3, né?
Mas qual é o volume total que eu tenho que adicionar? Eu tenho que adicionar 10, beleza. Mas quando eu jogar a metade de 10, a metade de 10 é 5. Quando eu jogar a metade de titulante necessário, a fração vai ser 5 de 10. Quando a fração for 5 de 10, eu vou ter qual é a fração que eu vou ter do ácido que ainda está protonado? Vai ser 5 de 10. E qual é a fração do ânion que perdeu o íon H+? Vai ser 5 de 10 também. Então eu vou dividir 5 de 10 por 5 de 10. Então, se eu faço a divisão de 5 de 10, um número por ele mesmo, o resultado dá 1. E o log de 1 é 0, pessoal. Então, eu vou, na real, quando acontecer essa situação aqui, o pH lá do Erlenmeyer vai ficar igualzinho ao pKa. Então, é muito comum lá no início do exercício, tu já pegar o valor de Ka e ver quanto que é menos log desse valor de Ka, que vai dar o pKa, né? Então é bem tranquilo assim, porque também a primeira coisa que tu fez no exercício é calcular qual é o volume necessário para chegar no ponto de equivalência, que era esse 10 aqui, né? Então tu vai pegar na tua cabeça, tu faz assim, 10, qual é a metade de 10? É 5. Aí tu pensa, pô, então eu vou fazer todo esse meu cálculo aqui, então significa que quando eu gastar 5 ml de titulante, o pH lá no Erlenmeyer tem que estar igualzinho ao pKa. E é isso mesmo. Vocês vão até ver nos exemplos aqui que vai dar certinho. Aqui eu não botei o 5, né? Eu fiz com 3, mas lá daqui a um pouco a gente vai fazer lá no Excel e vocês vão ver que é isso mesmo. E é sempre, não é às vezes, tá? Por isso que eu digo que isso aqui é tipo uma bengala, um apoio, um ponto de segurança, dizendo assim, né? Um ponto de segurança que vocês têm, até para ter uma certeza, assim, se estão fazendo os cálculos certos ou não. Beleza, então vamos adiante aqui. Depois aqui a gente vai chegar em aquele cálculo então que a gente fez antes, é até a região antes do ponto de equivalência, né? No ponto de equivalência, a gente tem uma outra especificidade, que é essa aqui, ó. No ponto de equivalência, a gente tinha o ácido que era fraco numa fração de 10 para 10, e quando chegar no ponto de equivalência é porque a gente jogou 10 de 10 do titulante, que é a base. Portanto, essa base vai reagir com o ácido e todo o ácido vai perder os seus íons H+, porque a gente jogou a quantidade de base suficiente para todos perderem. E todos vão reagir e formar o ânion. Então a gente vai ter 100% ali do produto ali no Erlenmeyer, vai ser o ácido desprotonado, né? Então, quando a gente sabe que a gente tem o ácido desprotonado, o que é uma coisa que também a gente já estudou na Quali? Tudo isso aqui, se você for meu aluno, tudo isso aqui a gente já estudou na Quali, que é o seguinte: todo ácido que é fraco, quando ele reage, ele gera o ânion dele. Só que se a gente olhar, isso aqui é uma reação de equilíbrio químico. E o equilíbrio químico, os reagentes tanto formam produtos, como os produtos formam reagentes. Então, no momento em que um ácido perde seu íon H+, reagindo como ácido, né, e formando um ânion, pode ter certeza que o produto da reação, esse ânion, o que pode acontecer é ele voltar a reagir com a água. Se um ânion reage com água e consegue incorporar nele um íon H+, significa que ele está reagindo de que jeito? Ele está reagindo como uma base. Então lá a gente já aprendeu que todo ácido fraco, quando reage, ele se transforma na base conjugada dele. A gente chama isso de base conjugada. Então, como a gente está vendo aqui que no ponto de equivalência todo o ácido fraco se transformou na sua base conjugada, então na verdade o que a gente tem no ponto de equivalência da titulação? Lá no Erlenmeyer, durante a titulação, no ponto de equivalência, a gente tem uma solução numa base conjugada. Então, inverteu. Nós iniciamos a titulação tendo um ácido ali no Erlenmeyer, quando chegou no ponto de equivalência, agora nós temos uma base ali naquele líquido. Então, se ali naquele líquido a gente tem uma base, e que base que é? É a base conjugada do ácido, né? A gente vai ter que pensar que ali tem uma base. Então, por isso que aqui eu escrevi toda uma sequência, considerando que o que a gente tem ali no Erlenmeyer é uma base. Vejam que agora o protagonista aqui da história é o ácido desprotonado, ó, é a base conjugada dele. Então eu já estou pensando nessa reação inversa aqui, ó. Eu estou pensando de trás para frente, agora eu estou pensando daqui para cá. E aí eu até escrevi a reação aqui embaixo, ó. Se esse ânion reagir com água, ele vai incorporar de novo um íon H+ nele e vai deixar a água como OH-. Isso aqui é um comportamento de uma base reagindo. Tanto é que eu até escrevi ali, ó, se tu pensar essa reação olhando aqui, ó, da esquerda para a direita, isso aqui é uma constante básica. É uma reação de uma base. E aí, não vai estar dito, pode ter certeza, não vai estar dito para vocês qual é a constante básica do ácido fraco, porque vão dizer assim, isso aí é um ácido fraco, eu vou te dar uma constante ácida, né? Então, tu não vai ter essa constante básica.
Mas aí lá da Quali também a gente já aprendeu que é bem fácil achar a constante básica da base conjugada do ácido fraco, né? É só tu fazer a constante ácida dele vezes a constante básica e isso fica igualzinho à constante de ionização da água, né? O Kw. Então, beleza. Se a gente olhar essa reação aqui, a gente vai escrever a constante básica, a gente vai ver então que a constante básica, né? Isso aqui é a constante de equilíbrio, ó. É a concentração dos produtos, os produtos são esses, né? Concentração do ácido protonado, concentração do OH-, dividido pela concentração dos reagentes. Também é outra coisa lá da quali que a gente estudava direto, as constantes de equilíbrio. Então aqui a gente escreve a equação matemática da constante básica, e aí agora eu uso essa equação aqui para mim descobrir quem é o Kb, né? Eu até nem fiz a conta, eu resolvi só trocar o Kb aqui, porque aqui o Kb vai ser o Kw e o Ka passa para lá dividindo, né? Então eu resolvi deixar desse jeito aqui. Tipo, de novo, aqui uma memória de cálculo, né? Acho que para ficar mais didático o material, assim, não me atracar fazer as contas antes. Então, só para mostrar aqui que ficou Kw por Ka, né? Kw eu sei, é 1 vezes 10 a menos 14, isso é uma constante. E o Ka eu sei porque foi dado no certo exercício, que era 7,08 vezes 10 a menos 7. O Ka do ácido fraco. E aí, então... Eita, que eu cliquei sem querer aqui. E aí, então, esses dois valores aqui, eu não sei quanto se for... É o mesmo esquema. Esses dois valores aqui eu não sei quanto que se formou deles. Então, eu chamo os dois de x, o que vai dar x ao quadrado. E esse aqui eu também não sei, só que eu sei que é o inicial menos o que reagiu. Então, fica o f menos x, lembram? Só que aqui tem um detalhe que a gente não usou lá no início, porque lá no início não tinha começado a titulação. Agora, a gente já começou a titulação. Por exemplo, aqui a gente está numa situação onde já foi jogado 10 ml de titulante. Então, e a amostra tinha 50 ml. Então, aquela concentração formal que nos disseram que era 0,02, isso era quando era 50 ml. Só que nessa etapa dos cálculos aqui, a gente já jogou 10 ml em cima daquele Erlenmeyer. Então, aquele Erlenmeyer está com 60 ml. Então, na real, esse F aqui ele foi diluído. Então, a gente tem que considerar essa diluição. E aí é o mesmo esquema do cálculo de diluição. A concentração antes, que era o 0,2, o volume antes, que era 50 ml, e concentração que vai ficar quando o volume passou para 60, né? Os 50 que era, mais os 10 que caiu da bureta. E aí o valor do F é esse aqui, ó, já corrigido com a diluição que ele sofreu. Aí eu coloco o valor do F aqui no lugar dele, aí eu começo a saga matemática, né? Kw vezes o F, o Kw vezes o menos x, o Ka vezes o x ao quadrado, e aí a gente vai chegar nessa equação de segundo grau aqui, ó, polinômio de segunda ordem. E aí essa equação de segundo grau aqui eu vou ter que resolver pela Bhaskara, né? Usar a equação de Bhaskara. E aí resolvendo a equação de Bhaskara eu vou achar o x. Aí sempre que a gente acha o x, a gente pensa, quem é que eu chamei de x? Aí olhem só quem é que a gente chamou de x. A gente chamou tanto a concentração do ácido protonado, que por hora não nos interessa, pelo menos nos interessa que, que x quer dizer a quantidade de OH-. Então, no momento que eu achei o x é a quantidade de OH-, tá? E sabendo então a concentração de OH-, eu uso a constante de ionização da água e acabo descobrindo a quantidade de H+. Então, aqui a quantidade de H+, vai ser o Kw dividido pelo OH-, que eu acabei de achar aqui. Faço a conta aqui, acho a quantidade de H+, aí depois eu faço o menos log dessa quantidade, porque os gráficos lá no final sempre são em pH, né? E aqui é aquele mesmo esquema que eu comentei antes também, lá no vídeo anterior, né? Se quiser, depois que achou a quantidade de OH- e quiser fazer menos log de OH-, aí vai achar o POH. Aí se quiser fazer pH mais POH igual a 14, vai bater aqui o mesmo esquema, não tem mistério. E aqui tem uma coisa que a gente já passou por uma equação de segundo grau antes e agora é a segunda que aparece. Sempre a Bhaskara, as equações de segundo grau, elas sempre têm duas respostas matemáticas. E por isso que na Bhaskara ela tem o mais e o menos, né? Então a gente sempre faz essa conta aqui com mais e depois a gente faz a mesma conta com menos. Só que entre duas respostas matemáticas possíveis, as respostas negativas nunca interessam para a química, porque nunca vai existir concentração negativa. Então sempre as respostas negativas a gente descarta, não considera. A gente só considera a resposta positiva. Então eu já sempre sugiro para vocês nunca fazerem a Bhaskara com o menos. Sempre façam a Bhaskara com o mais aqui. Não precisa nem fazer a com menos, tá? Porque na química sempre a gente vai descartar o resultado negativo de uma Bhaskara, né? Quando a gente está calculando concentrações, né? Tá? Então já vamos só na do mais aqui. E
Bom, vou acabar esse vídeo aqui. Sigo depois.